Quando pensamos na França, muito provavelmente pensamos na cidade de Paris ou até mesmo no croissant, mas dificilmente pensamos em algo como um jogo feito por eles. Ainda mais sendo um jogo que foi ambicioso até mesmo para sua época e que acabou dando certo. E hoje quero te apresentar o jogo Flashback, que jurava de pé junto que era baseado em um filme, mas na verdade não é não. Então já vai se ajeitando aí e vambora! Flashback foi um jogo lançado em 1992 para vários consoles: Super Nintendo, Mega Drive, Commodore Amiga, Atari Jaguar e etc. Realmente estavam atirando para todos os lados, o que ao meu ver é uma jogada inteligente, pois quanto mais opções para jogar um determinado jogo, melhor é para o consumidor, pois esse papo de exclusivo é mais para fanboys de consoles e não de consumidores que querem consumir alguma coisa com a possibilidade de gastar menos. Mas voltando ao foco aqui, o Flashback teve esse nome em todo o mundo, exceto nos Estados Unidos, que o jogo acabou tendo o título Flashback: The Quest for Identity, pois o jogo tem uma proposta de ser algo mais cinematográfico e eu achei que esse título acabou casando bem com o jogo. Por falar nisso, esse jogo é classificado como plataforma cinematográfica, pois além de ter aspectos de jogo de plataforma tradicionais e também bastante puzzle, o foco é muito mais em cima da questão da narrativa, o que era um diferencial para a época. Lembrando que esse jogo saiu em 1992. Falando da versão original, lançado para o Commodore Amiga, ele foi desenvolvido pela empresa Delphine Software International, contando com a ajuda da US Gold, que foi a publisher nos Estados Unidos e também na Europa, e a Sunsoft, que fez a mesma coisa só que no Japão. As principais pessoas que ficaram responsáveis pelo projeto, e eu vou colocar a foto delas caso eu encontre, foram Paul Cuisset, que trabalhou como escritor e programador parcial, e os principais compositores do jogo foram Jean Baldot, que eu espero ter pronunciado corretamente, Rafael Guesqua e Fabrice Visser-Roach, que eu espero ter pronunciado também esses dois corretamente. Falando sobre o estilo gráfico do jogo, ele foi fundamentado em backdrops desenhados à mão, e falando de forma muito simplificada aqui, backdrop nada mais é do que o cenário. Então sim, todos os cenários do jogo foram desenhados à mão, e no estilo de pixel art. Esse termo, no caso falando do backdrop, ele é muito mais utilizado no marketing, já que serve para ver a propaganda de alguma coisa repetida várias vezes, como acontece em entrevistas em um determinado evento. Já a parte da animação do personagem e também das cutscenes, que também foi um destaque para a crítica especializada, se deve pelo fato de terem sido feitas utilizando a técnica de rotoscopia, que basicamente é aproveitar uma filmagem e desenhar em cima dessa filmagem. Isso não é considerado tracing, pois nesses casos o estúdio utiliza filmagens próprias e todos estão de acordo com isso, o que é bem diferente de tracing, onde o material base é pegado sem a autorização do artista. Mas se você pensa que a técnica de rotoscopia é uma coisa que o jogo Flashback inventou, não é. Tanto que Prince of Persia, que foi lançado em 1989, já tinha utilizado essa técnica de animação. Lembrando que isso não é um demérito para o Flashback, é só para não correr o risco de acabar passando uma fake news sem querer. E antes de falarmos sobre a história do jogo, o Flashback foi um sucesso comercial para a época, onde até o ano de 1995 ele teve 750 mil cópias vendidas. E tudo bem, que foram lançadas versões para os mais variados consoles, mas tem muito jogo por aí que faz a mesma coisa e fracassa miseravelmente. E durante a produção e publicação desse vídeo, esse jogo é o jogo francês mais vendido da história. Então, caso tenha atualizado essa informação com um outro jogo, peço que você verifique a data de publicação desse vídeo, beleza? E bom, já que eu falei sobre o jogo em si, que tal conhecermos a história dele? O jogo começa no ano de 2142, onde acordamos no planeta chamado de Titã, e logo de cara acabamos acordando em uma selva. O personagem que controlamos tem um nome, ele é o Cormant B. Hart, que é um agente de inteligência que acabou perdendo a sua memória. Durante a sua jornada na floresta, ele acaba encontrando uma gravação com instruções para localizar o seu amigo Ian, que está na cidade de New Washington. Eventualmente, ele consegue resgatar o seu amigo, mas aí não é o fim do jogo não.
tá muito longe de acabar. Felizmente, Ian acaba utilizando um dispositivo regenerador para restaurar as memórias de Conrad. Conrad também desenvolveu um visor que analisa a densidade molecular, e graças a esse poder, ele descobriu que tem uma raça alienígena que está se infiltrando por aí. Esses alienígenas são conhecidos como Morphs, ou Morphos em tradução livre. Conrad entra em uma nave alienígena e precisa voltar para a Terra, para evitar que a infiltração continue, e ele acaba derrotando Death Tower, enquanto no decorrer da campanha você também acaba encontrando documentos falsificados e quase acaba indo de Vasco no processo. Quando Conrad chega na Terra, ele já se depara com alguns Morphs e acaba lutando contra eles em um clube noturno. Nesse clube ele acaba encontrando um teleportador para o planeta natal deles, e ao se teleportar, ele acaba encontrando um humano que estava de refém, o Philip Howard Clark, que explica que era utilizado para passar informações para os alienígenas referentes ao nosso planeta. Philip acaba sendo colocado para dormir para sempre pelos Morphs, e eventualmente Conrad descobre a existência do Master Brian, que é uma entidade que controla os Morphs. Mas Conrad também acaba fazendo uma outra coisa, que é apontar o que é conhecido como carga, que basicamente tem a capacidade de destruir planetas. Pelo menos dessa forma eu consigo falar no YouTube. E ele acaba apontando essa tal carga em uma plataforma instável, que ao mesmo tempo poderia cair no núcleo do planeta dos Morphos. E assim, ele acaba explodindo o planeta, mas consegue escapar através de uma espaçonave deles. Mas será que ele consegue voltar para casa? E bem, já que falamos bastante até aqui, vamos testar esse jogo e eu vou usar a versão do Amiga, já que é considerada a versão original do jogo. Ok, estamos aqui agora na nossa tradicional máquina de testes, e sim, eu pausei o jogo aqui para ver se estava tudo certinho, para configurar algumas coisinhas. E bom, esse daqui é o Flashback, foi lançado originalmente para o Amiga e também para os mais variados tipos de console. Enquanto eu vou falando aqui algumas coisas, eu vou deixar a introdução do jogo rolando para você ver como é que foi feito na época. E eu também vou dar até uma conferida para ver se não fica muito pequena aqui para vocês assistirem. E sim, tem um pouquinho de demora, porque quando você joga alguma coisa do Amiga especificamente, o que acontece? Acaba tendo que usar disquetes. E sim, muitas pessoas não fazem a menor ideia de que é um disquete. Muitas vezes falam que é o ícone de salvar. E olha só pra você ver como é que a animação é muito fluida. Eu já tinha jogado esse jogo antes, eu tinha jogado a versão de Mega Drive especificamente, e as animações não eram fluidas, eram muito esquisitas. Mas enfim, eram limitações do console. Dizem que isso na versão de Super Nintendo é melhorado, eu não sei, porque eu só joguei a versão de Mega Drive até então, mas a versão de Amiga tem uma animação muito fluidinha. E bom, já estamos aqui na tela inicial, temos a opção de começar, a opção de password, que para quem também não está muito habituado, antigamente quando você precisava continuar da onde tinha parado, você digitava a senha da fase, a senha não, o password respectivo, para você conseguir continuar mais ou menos de onde você tinha parado. Sim, tempos antigos, gente. Hoje em dia os jogos salvam a cada 2 segundos, é praticamente um save state. Mas não, antigamente era bem mais limitado aqui as opções. E bom, vamos entrar aqui no menu de opções. Temos aqui a opção de dificuldade, que seria o normal, o difícil, que está como difficult, e também a opção fácil. Aqui podemos escolher o tipo de joystick que estamos utilizando. E caso você esteja perguntando, caso você queira emular o Amiga, ou até mesmo jogar alguns jogos do Amiga, já que é a única forma de você conseguir jogar esses jogos atualmente, eu recomendo que você jogue pelo teclado, tá? E o porquê que eu recomendo disso? Porque normalmente os jogos que eram lançados para os Commodores da vida, eles eram praticamente computadores gamers. Eu vou falar desse jeito para facilitar, para não ter que explicar. Eu sei que é muito mais complexo e eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que assim todo mundo consegue entender o que eu tô falando, tá? Então eu entendo, né, que muitas pessoas podem torcer um pouco o nariz. Mas de toda forma, eu recomendo que você jogue no teclado. Por mais que seja desconfortável em alguns jogos, mas é a melhor forma, tá? Grande parte dos jogos não foram feitos para serem jogados no controle. Alguns sim, mas a maioria não. E bom, e já que eu falei bastante, vamos sair aqui desse menu de opções e vamos dar start aqui no jogo, porque eu quero mostrar uma coisinha também, principalmente pra galera que é um pouco mais nova. E eu não sei se você está ouvindo, mas tem um sonzinho de disquete, mas é do próprio programa que eu estou utilizando. E olha só essa mensagem: insere o disco 2 do Flashback. Que para quem não está habituado, antigamente tinha vários disquetezinhos que serviam para armazenar coisas ou jogos. Por exemplo, tinha um jogo, vamos supor Doom. Doom tinha uma quantidade X de disquetes. Eu não sei exatamente, então por isso que eu não vou chutar aqui. E aqui, o que nós podemos aqui fazer?
nós podemos vir aqui em mídia removível, vamos ejetar e vamos selecionar o disco 2. Aí agora é só esperar. Só que na vida real você tinha que tirar o disquetezinho e depois colocar o outro. Algumas poucas pessoas sabem mais ou menos como isso funciona por conta dos CD-ROMs. Ou os CDs de PlayStation 1, como Final Fantasy VII, por exemplo. É a mesma lógica. Só que para os disquetes você tinha que fazer isso toda hora. Porque o armazenamento deles era muito pequenininho. E na época do Commodore, mais especificamente, era menor ainda. Então, tipo, se você, por curiosidade, verificar o tamanho dos jogos do Amiga, vai ver que não pesa nem 1 mega, mas é por conta disso, limitações. E bom, já estamos aqui no jogo, deixa eu ver como é que vai ficar mais ou menos aqui no vídeo. Peço desculpas pelas bordas pretas aí, mas é do jogo, então eu vou tentar trazer a melhor experiência possível, ou pelo menos a experiência mais fiel. Lembrando que eu não vou zerar, e vamos ver aqui os controles aqui do personagem. As setinhas do teclado movimentam ele, apertando pra cima eu pulo, apertando pra baixo eu agacho, se eu aperto espaço eu saco minha arma, e se eu aperto o Ctrl e o botão de movimentação eu pulo, e também consigo correr, mas aí eu dou uma panguada. Tem um barulhinho meio chato que tá tocando, mas é do cubo de holograma, né? Então vamos pegar ele aqui. Para pegar um item, você vai ter que abaixar e apertar Ctrl. Aí você pega o item que tá aí em questão. Aí beleza. E outro detalhe importante. Esse barulho aqui que tá tocando, em alguns pontos vai acontecer nada. Já em outros, alguma coisa vai te atacar. E tudo nesse jogo vai te atacar. Então vamos lá. Para não ficar perdendo muito tempo aqui, eu vou tentar matutar aqui um pouquinho. Vamos subir. Ah, parabéns, gente. Como você vai descer bastante na grande parte das fases, você vai precisar voltar. E para isso, você vai pular mais ou menos na pontinha da plataforma de cima, para você ter o que agarrar. Eu sei que aqui vai ser necessário agora utilizar a habilidade de correr. Então eu vou segurar Ctrl, a direção que eu quero, e assim que trocar de tela, já pulo. Porque aí eu consigo fazer um pulo longo. E sim, as transições são bem diretonas assim mesmo no jogo, tá? É normal. Então é bom você ter muita cautela. Porque é facinho você perder as vidas aqui nesse jogo, cara. Olha lá, aqui já temos um inimigo. Opa, tá bom, se ficar muito perto eu não tomo dano. Eita porra, eu acho que eu buguei. Pronto. Dei uma bugada forte aqui. Mas tá, uma coisa que eu também esqueci de avisar é que pra atirar você tem que apertar Ctrl. Eu acho que eu falei, né? Não sei, não lembro. Enfim, de toda forma vamos descer aqui. E aqui eu preciso ser rápido. Ah, foi rapidinho, tá. E aqui eu preciso ser rápido. Aperta Ctrl, pula. Boa, foi mais rápido que ele. Por pareça que incrível. Ah, porra. Os controles desse jogo são um pouco esquisitinhos, porque se você estiver muito próximo de cair da plataforma, você cai. Então você tem que se habituar um pouco com isso. E aqui temos mais um item para pegar, beleza? Pegamos acho que celular ou algum comunicador assim. Tá, vambora. Uma das coisas que eu quero até falar aqui para você seria referente às animações de quando você perde a vida nesse jogo. E sim, eu coloquei um save aqui nesse momento para poder mostrar essa animação. Então vamos vir aqui de propósito aqui nesse negócio, ó. E você recebe uma animação de morte. É até algo recompensador se a gente parar pra pensar. Mas tem um fator muito frustrante aqui. Se você acaba perdendo a vida na fase, você não vai ter uma quantidade até chegar no game over. Não, você só vai repetir a fase tudo de novo. E as fases são longas e tem muitos puzzles. Mas enfim, foi só para mostrar essa parte aqui também. Ok, vamos ver o que tem que ser feito. Ah, ok. Dessa vez aqui vamos tentar de novo. Dessa vez eu não usei save state, eu tive que voltar e puta merda, eu passei por uma grande parte aqui da fase. Vou tentar correr, beleza? Vamos pular. Aí, tá, vamos recarregar isso aqui. Tá, pular aqui na plataforma de cima. Boa. Eu acho que tem um inimigo aqui. Pelo som da música, tem um inimigo. Seta! Tá. Tem que ser mais rápido que ele. Aí é foda, né, amigo? Tá, beleza, consegui. Agora tem que vir aqui pra cima. Vamos desarmar. Peraí, ele não dropou nenhum item? Não. Vambora. Ok. Ah, tá, entendi. Nossa, que cu, hein? Fuck. Espero que não volte lá pro lugar. Ah, pelo menos isso. Puta que pariu. Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não pisar nessa porra. Ah, boa. Pula aqui. Boa, garoto. Aí, eu tenho que abaixar esse negócio. Nossa, mas agora eu também fui burro, né? Um jogo de puzzle onde eu sou burro. Parabéns pra mim. Tá, vamos vir aqui. Ó, se você se interessar por esse jogo, você aperta, por exemplo, não posso passar por esse negócio. Aperta Ctrl, pula. Aí ele dá esse pulinho. Tá, beleza. Vamos subir aqui. Ok, peraí. Ok, tem um mano ali pedindo por ajuda e eu acho que eu tenho que ajudar ele, né? Então vambora. Vamos ver o que ele tem pra falar. Ok, esse ícone de boca ficou um pouco estranho, mas ok. Por favor, me ajuda. Eu fui atacado pelos mutantes, tá? Tá. Eles me derrotaram e pegaram meu teleportador. E se você me ajudar, eu vou te dar esse teleportador. Eu vou te ajudar. Ok. Peraí, tem mais alguma coisa pra falar?
falar? Não tem mais nada. Vambora. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá assistindo esse vídeo. É muito fácil você acabar ficando completamente perdidinho nesse jogo. Tá, pegamos a pedra. Ok. E tá, né? Tá, ali pra esquerda não tem nada. Então nós vamos simplesmente descer aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui pra não cair que nem merda. Boa. Tá. Ok. Jesus Cristo. Não tem bateria. Aonde que tá essa de bateria, cara? Ok. Deixa eu matutar um pouquinho. Ok, vou mostrar um pouquinho a fase 2 e meu Cristo. E um detalhe que eu esqueci de avisar é que eu tô jogando a versão francesa desse jogo, porque, bom, foi a que eu consegui encontrar. Eu vou dizer uma coisa pra você que não tá acostumado a jogar esse tipo de jogo, é que cada passo seu importa, tá? Então, ou seja, se você der um passo errado, você acaba morrendo e acaba reiniciando a fase. Então, não é um jogo fácil. Ah, mas Luquita, mas tem como colocar na dificuldade fácil, meu querido. Então, fiz merda. Fiz merda. Tá, vamos descer, né? Não deu. Caí igual um saco de cocô. Tá, então eu tenho que tentar outro caminho. Nossa, eu tô chapando a linguiça aqui. F1, imbecil. Tô apertando Enter. Na parte de cima aí, eu acho que você tá vendo, né? Que tem um código. E esse código é referente ao nome da fase. Ué, mas caralho, como é que eu vou pra cá, então? Será que isso daqui é uma plataforma? Não sei. Se eu não me engano... Merda. Se eu não me engano, na versão de Mega Drive tinha como você simplesmente ficar pendurado na plataforma, né? Aí o que acontecia? Você ficava lá, panguando, pra ver se valia a pena descer ou não. Ok, não tem nada pra cá. Então vamos subir. Não deu certo. Ok, acho que deve ter algum outro jeito. Mas desse jeito também fica difícil, né, amigo? Aí é foda. E bom, eu acho que não tenho mais tanto a acrescentar assim sobre esse jogo. Eu acho que eu já apresentei mais ou menos aqui, né, a gameplay dele, aquela coisa toda. E eu acho que eu vou partir direto para as considerações finais, porque eu tenho algumas coisinhas para pontuar sobre esse jogo. E bom, falando agora do jogo Flashback em si, eu vou ter que ser bem honesto em relação a ele. Ele não é um jogo para todo mundo. E o porquê que eu tô falando isso? É porque, nossa, é só gente muito inteligente que tem que jogar esse jogo, só a nata da nata. Não é isso que eu quero falar. A grande questão minha com esse jogo é que, primeiro, ele é extremamente punitivo, até mesmo para os padrões da época, e tudo bem. Você tem a colher de chá de não ter uma quantidade específica de vidas, mas você pode muito bem fazer tudo que a fase tem para oferecer, e lembrando, são fases longas, mas também tem a possibilidade de você acabar morrendo no finalzinho dela, por exemplo, um inimigo normal, e a partir disso você vai ter que reiniciar a fase inteira, pegar item por item, fazer todos os puzzles e tudo mais. Então isso acaba afastando grande parte das pessoas, não só os gamers Nutella, como a geração mais velha gosta de chamar, mas pessoas que não querem se sentir frustradas jogando esse jogo. Então, se você quiser testar esse jogo, o Flashback no caso, independente da versão que você pegue, vá ciente que não vai ser um jogo fácil. Eu prefiro avisar você para depois você não ficar falando: nossa, Luquita, você me recomendou um jogo e esse jogo é muito punitivo, esse jogo é muito difícil, né? Então preciso deixar uma coisa bem clara aqui. E também, uma coisa que eu tenho para falar sobre ele é que é um jogo que você não vai jogar numa tacada só, por exemplo, tirar uma tarde pra zerar esse jogo. A menos que, sei lá, cara, seu hiperfoco seja absurdo, mas ele é muito cansativo. Mentalmente cansativo, porque é tantas coisinhas que você tem que resolver, outras coisinhas que você vai ter que pensar, e aquela coisa toda. Então, pra um jogador de jogos de puzzle de primeira viagem, também não recomendo, tá? Se você tá mais acostumado, você vai conseguir tirar esse jogo de letra, vai conseguir resolver os puzzles tranquilo, ou pelo menos com uma certa tranquilidade, não vou garantir isso, mas pelo menos você vai sofrer menos, tá? Vamos colocar aqui desse ponto. Mas também tem coisas boas para poder falar sobre esse jogo. E a primeira coisa boa que eu tenho para falar sobre esse jogo é, obviamente, seus gráficos. Que sim, muitas vezes algumas pessoas podem olhar torto por conta de ser pixel art, por conta de ser aquela coisa toda. Isso é muito mais da nova geração de jogadores de videogame e tudo mais, mas enfim, vamos cagar para esse tipo de pessoa. E vamos lembrar que esse jogo aqui, que nós jogamos, é de 1992, na mesma época de Sonic 2, por exemplo. Então sim, esse jogo tem mais de 30 anos. Pois é, esse jogo aí já é bem velho. E envelheceu bem, tá? Poderia ser facilmente revendido como uma espécie de jogo indie dos tempos atuais. Tranquilamente. Então, na questão de gráficos, pra mim,
tá excelente. E as animações também. E eu quero só deixar um adendo que nas versões de console, no caso de Super Nintendo e Mega Drive, as animações elas são mais travadas, são mais feias, vamos assim dizer. Mas muito por conta da limitação desses consoles. Enfim, fizeram o que podiam para esse jogo rodar, né? Então não vou reclamar tanto assim. Em compensação, na versão do Amiga, que pra mim é a melhor versão desse jogo, e olha que eu já joguei a versão de Mega Drive, as animações são fluidas, os controles são confusos, não vou mentir, mas pra quem tá acostumado a jogar jogos no teclado, rapidinho pega manha, como é o meu caso. Mas logo no começo você vai panguar um pouco e até mesmo morrer em certas partes do jogo que não deveria morrer. E bom, eu gostaria de saber a sua opinião também, não só sobre o jogo, como também sobre o vídeo. E se você quiser apoiar esse projeto, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela. Qualquer valor vai ser de grandíssima ajuda. E também, caso você queira, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem o link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima!